Intel 80486 História e Arquitetura Geral. Com o final da reserva de mercado, em 1992, a importação de computadores voltou a ser permitida no Brasil, sem maiores restrições. Rapidamente, os computadores de 8 bits e os XTs de fabricação nacional foram substituídos por micros 386 e 486, e muita gente teve a chance de comprar o primeiro micro. Isso coincidiu juntamente com o início da era 486, fazendo com que eles fossem vendidos em enorme quantidade aqui no Brasil. É por isso que ainda é relativamente comum ver micros 486 por aí. Alguns ainda funcionando, mas é muito raro encontrar um 386 ou anterior. O 486 possuía 1.2 milhões de transistores e era fabricado numa técnica de 1 micron, o que significa que cada transistor media 1 milésimo de milímetro. Como tínhamos 1.2 milhões deles, o DI do processador tinha cerca de 120 mm². Para efeito de comparação, o 386 tinha apenas 235 mil transistores, quase 5 vezes menos. Esse brutal aumento de complexidade pode ser justificado por 3 inovações introduzidas pelo 486. Em primeiro lugar, ele adotou o uso de um coprocessador aritmético integrado, ao invés de um chip separado, como no 386. Em segundo, ele incorporou 8 KB de cache ultra-rápido diretamente no processador, complementando o cache mais lento disponível na placa-mãe. O cache interno passou a ser chamado de cache L1 e o cache da placa-mãe de cache L2. Cada instrução passa sequencialmente pelos 5 estágios. O primeiro carrega a instrução a partir do endereço correspondente do cache ou da memória, trazendo para os registradores do processador, onde ele passa a ser processado. O segundo estágio se encarrega de decodificar a instrução, ou seja, carregar o bloco de código de máquina correspondente que contém as operações que são executadas. O terceiro estágio tem a função de carregar os operadores, ou seja, as informações que serão processadas pela instrução. Se a instrução mandar somar A mais B, o terceiro estágio consistiria em carregar os valores de A e B a partir do cache. O quarto estágio, onde as instruções são efetivamente executadas, o conjunto de instruções x86 é bastante variado e consiste tanto em instruções simples, como somar dois valores, e instruções complexas, que executam um conjunto de operações. O 486 é capaz de processar a maioria das instruções simples, que são de longe as mais comuns, em uma única passagem, o que garante um IPC, instruções processadas por ciclo, quase 2 vezes maior que a do 386. Concluindo, o último estágio se encarrega de gravar de volta o resultado das instruções depois de processadas. O 486 ainda utilizava uma arquitetura de cache, onde as operações de leituras eram cacheadas, mas as escritas eram feitas diretamente da memória. A partir do Pentium, os processadores passaram a utilizar cache que cacheiam também as operações de escrita, melhorando o desempenho em diversas situações. O 486 foi vendido em 3 versões: o 486DX, a versão mais completa, o 486SX, uma versão de baixo custo com um coprocessador aritmético desativado, e o 486SL, uma versão de baixo consumo destinada a notebooks. O 486SX foi relativamente popular no começo, devido ao custo mais baixo, mas ele acabou sendo logo descontinuado, de forma que o 486DX tornou-se rapidamente a versão mais popular.